Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje o tema da videoaula é a Reforma Protestante. Esse fato histórico, esse processo histórico que envolveu personalidades como Martinho Lutero, João Calvino, que mexeu com a história da religião no mundo, fazendo surgir a Igreja Protestante, a religião protestante, que no Brasil é chamada de Igreja Evangélica. Enfim, vamos estudar um tema histórico que fundou há 500 anos a Igreja Evangélica ou Protestante pelo mundo, é um tema que faz sempre renascer a seguinte discussão: o que é uma igreja verdadeiramente cristã? O que é ser cristão? Qual a validade dos rituais católicos, dos dogmas evangélicos? Qual o limite entre a religião e o comércio e a economia, e em que medida a religião se mistura à economia e à política? Comecemos então por entender o contexto histórico do começo dos anos de 1500, quando ocorreu a Reforma Protestante. Havia, de modo geral, uma grande corrupção católica. Quando falamos de corrupção católica, devemos analisar a palavra corrupção. Corrupção significa degeneração, significa estrago, apodrecimento. Algo está se estragando, está se apodrecendo, está apodrecendo. O que estava apodrecendo na Igreja Católica? Ela representava o cristianismo, assim como representa a filosofia, o pensamento, a fé de Cristo. E, em essência, o que é o cristianismo? Cristianismo é misericórdia, é perdoar, é não julgar, é ver o outro como seu irmão, é transcender, é sair desse plano terreno, deixando de lado, se desapegando, melhor dizendo, dos bens materiais. O reino de Deus não é o reino do ouro, da prata, da terra ou do poder político. O reino de Deus está no mundo após a morte. Portanto, na essência do cristianismo, vemos o outro como nosso irmão nessa condição humana de dor, de sofrimento, de incerteza. Vemos no outro ser humano um irmão de sofrimento que, junto conosco, pelo perdão, pela misericórdia, pela humildade, irá para o céu. Irá para o céu, onde a vida será perfeita, eterna, boa e feliz. Esse é o cristianismo, pregado por Cristo, um cristianismo essencialmente humilde, essencialmente indicador ou estimulador de uma vida pobre materialmente, mas rica espiritualmente, uma vida solidária. Bem, não era isso que o catolicismo do começo dos anos 1500 pregava ou fazia. Aquele catolicismo era um catolicismo muito mais preso ao dogma, ou seja, o fiel deve obedecer aos rituais católicos, às regras católicas. Elas são mais importantes do que o que Cristo nos ensinou. Havia, portanto, um grande comércio feito pela Igreja Católica, que vamos entender daqui a pouco. Esse comércio católico, esse comércio inquestionável, comércio feito pela Santa Sé. Santa Sé é a sede da Igreja Católica, onde hoje é o país chamado Vaticano, o Estado Vaticano. Enfim, aquilo que a Santa Sé dizia ser regra era mais importante do que o que Cristo ensinou. Aquilo que a Igreja Católica fazia, um grande comércio, era mais importante do que Cristo ensinou. Nada de humildade, nada de desapego aos bens materiais. A Igreja cada vez mais se enchia de terras, se enchia de ouro, de prata e de riquezas. Comecemos então a detalhar essa corrupção católica por meio da venda das indulgências. A palavra indulgência significa perdão. Ora, se eu pergunto a você como um cristão consegue o perdão de Deus, obviamente você irá me dizer que pelo arrependimento. O cristão, o indivíduo que se arrepende do que fez, ganhará o perdão divino. Mas não era esse o único caminho que a Igreja Católica oferecia para o perdão.
ela também dava o perdão em nome de Deus para aqueles que ajudavam a obra de Deus na terra. Bem, o que seria a obra ou o trabalho de Deus na terra? Obra ou trabalho de Deus na terra era o que a Igreja Católica fazia. Aquele indivíduo que ajudasse a Igreja Católica na sua obra, no seu trabalho, que era um trabalho de Deus, ganharia o perdão. Ajudasse como? Ajudasse dando ouro, dando prata, dando joias, dando terra. Ouro, prata, joias, terra, gado, cabeças de gado. A igreja aceitava essas doações à sua obra divina, ao seu trabalho divino na terra e entregava ao fiel um documento garantindo que Deus estava o perdoando dos seus adultérios, dos seus roubos, dos seus assassinatos, de todo tipo de crime, de todo tipo de pecado. Enfim, o perdão era vendido pela Igreja Católica e comprado por aqueles que podiam comprar, membros da alta burguesia, grandes comerciantes, portanto, membros da nobreza, que eram proprietários de vastas extensões de terra. Enfim, o perdão não era só vendido para os pecados que o sujeito cometeu, não. O perdão também era vendido para os pecados que o sujeito iria cometer ainda. Então você poderia comprar um perdão para um pecado que você pretendia cometer, poderia cometer. E mais do que isso, além de perdões para pecados já cometidos e para pecados que poderiam ser cometidos e que iriam ser cometidos, a Igreja Católica também vendia o perdão para parentes seus que já haviam morrido e, pela sua vida nada cristã, muito pecadora, estariam no quinto dos infernos. Então você poderia resgatar aquele seu avô, aquele seu tio, que eram canalhas em vida, você poderia resgatá-los do quinto dos infernos, pagando a Igreja Católica para que ela, em nome de Deus, os perdoasse e tirasse as suas almas do inferno, levando-as para o céu ou coisa parecida. Enfim, venda de indulgências. Havia também a venda de relíquias. O que é uma relíquia no significado geral? É um objeto sagrado, geralmente, é um objeto valioso, geralmente antigo. As relíquias nesse contexto, as relíquias católicas, eram objetos sagrados, mas em grande parte objetos falsos, que de sagrados não tinham nada. Vamos citar alguns exemplos. A Igreja Católica vendia ossos de galinha carbonizados, queimados, como se fossem ossos de dedos de santos. Então, um ossinho, aqui você pode comprar o ossinho do dedo mindinho de Santo Antônio, ou o ossinho do dedão do pé de São Francisco. Enfim, ossos de galinha carbonizados vendidos como se fossem ossos de santos. Pedaços de madeira velha, de madeira podre, como se fossem pedaços da cruz de Cristo. Há um escritor inglês chamado Thomas More, e segundo Thomas More, que viveu por essa época, no início dos anos de 1500, a Igreja Católica vendeu tantos pedaços de madeira que com esses pedaços da cruz de Cristo daria para se construir a própria Arca de Noé. Olha que tamanho de cruz! Enfim, pedaços de madeira vendidos como se fossem pedaços da cruz de Cristo, pregos velhos vendidos como se fossem pregos da cruz, da crucificação de Cristo, cabelos humanos de quaisquer pessoas vendidos como se fossem cabelos de pessoas santas, de santos, tecidos, pedaços velhos de tecido vendidos como se fossem o santo sudário, aquele tecido que cobria o corpo de Cristo. Enfim, com tanta venda desses tecidos falsos, daria para se construir um santo sudário capaz de cobrir a cidade de São Paulo inteira. Quer dizer, muitos objetos falsos que as pessoas que podiam comprá-los, burgueses, grandes nobres, guardavam em seus palacetes, em seus castelos, guardavam em relicários pendurados nas paredes, enfim, guardados em cima de altares. Isso era uma idolatria. Aquilo que Deus condena no Velho Testamento era praticado pela Igreja Católica e pelos fiéis católicos. Idolatrar uma
peça considerada sagrada, um osso de galinha, um prego enferrujado, uma madeira velha, um cabelo de alguém desconhecido ou um pedaço de pano. Enfim, havia, por final, um outro fator moral de corrupção muito criticado na época, que era a simonia. Simonia é basicamente a venda de cargos dentro da Igreja Católica. Muitos bispos ou cardeais se tornaram bispos ou cardeais, que são cargos maiores na hierarquia católica, maiores do que o padre, por terem comprado esses cargos. Papas, bispos, cardeais, arcebispos que compraram os seus cargos. Enfim, isso era simonia. Muitos papas se tornaram papas, muitos membros da igreja Católica se fizeram papas, se tornaram papas, porque eram de famílias poderosíssimas que podiam comprar esse cargo, que é o cargo mais alto da Igreja Católica até hoje, e já era na época. Enfim, e os padres? Os padres, em grande parte, eram ignorantes, eram semi-alfabetizados ou semi-analfabetos, enfim, padres ignorantes principalmente do texto, em relação ao texto da Bíblia, em relação ao que dizia a Bíblia. Padres mal formados, que não eram formados em teologia, que não eram formados em filosofia, que falavam de algo que não compreendiam fundamentalmente a Bíblia. Padres, então, ignorantes em grande parte, cargos sendo vendidos, negociados, a igreja como um grande balcão de negócios. Por final, houve a indulgência plena em 1517, o Papa, então, estamos em 2020, então faz 503 anos, o Papa da época criou a indulgência plena. Dando uma certa quantia de dinheiro, de terras, enfim, de bens materiais, você conseguiria o perdão pleno. A indulgência quer dizer perdão, indulgência plena, o perdão pleno, total dos seus pecados. Isso quer dizer que se você tem 30 anos, todos os seus pecados até os 30 anos seriam perdoados, e todos os seus pecados até a sua morte, com 70, 80, 90, 100 anos, também seriam perdoados. Enfim, você poderia pecar à vontade, porque a carne é fraca, que ainda assim estaria perdoado, claro, por uma quantia razoável de dinheiro, de joias, de ouro, de prata e por aí se vai, de terras, né? Bem, contra essa indulgência plena, vale lembrar, isso é muito importante, esses foram os fatos, as causas morais para a reforma protestante, para o surgimento da igreja evangélica. Com isso, quero dizer que esses fatos morais errados, essa desonestidade, esses acontecimentos, essas práticas imorais, erradas, desonestas, que faziam da religião comércio, foram apenas um tipo de fator, um tipo de fato, de motivo que gerou a reforma protestante. Esses foram os fatos morais. O principal deles, ou melhor, a última gota d'água no copo foi a tal indulgência plena. E com ela, a partir dela, um monge beneditino, no ano de 1517, se revoltou e quis fazer uma reforma na Igreja Católica, uma reforma protestante, uma reforma que protestava contra essas imoralidades, essas práticas desonestas, essas práticas sem caráter da Igreja Católica. Esse monge beneditino, Martinho Lutero, monge alemão, escreveu 95 teses, ou seja, 95 ideias contra a Igreja Católica. Essas 95 teses, tese significa ideia, foram pregadas na porta de uma catedral católica, na porta da catedral da cidade de Wittenberg, na Alemanha. Bem, o que ele queria, Lutero, era só reformar a Igreja Católica, reformar, dar uma nova forma, dar uma repaginada, eliminar algumas coisas erradas, como a venda de indulgências e relíquias, resgatar o cristianismo, resgatar a pureza na Igreja Católica. O Papa, ao invés de negociar com Lutero, não foi político, excomungou-o. Lutero foi excomungado, foi
expulso da Igreja Católica e condenado a queimar no fogo do inferno pelo Papa de então. E o Papa quis julgá-lo em Roma, para queimá-lo vivo, julgamento que seria feito pelo Tribunal do Santo Ofício, pela Inquisição. Lutero seria julgado como herege, aquele que pratica a heresia, ir contra a Igreja Católica, falar contra os dogmas. O que é um dogma? Dogma é uma ideia que você não pode questionar. Se a Igreja Católica diz, ou a Igreja Evangélica, que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus, portanto, é Deus e Cristo, mas ao mesmo tempo um Espírito Santo que está em nossos corações, se as igrejas cristãs dizem que Deus são três e ao mesmo tempo é um, você deve acreditar. Do contrário, você está cometendo uma heresia, tentando desacreditar em uma coisa que não deve ser questionada, por mais que ela não faça sentido no seu pensamento. Então Lutero seria julgado como um herege, um praticante de heresias graves, e queimado, provavelmente vivo, em uma fogueira lá em Roma, na Santa Sé, na sede do poder católico. Bem, Lutero, para sua sorte, foi protegido por um príncipe, o príncipe Frederico III, o Sábio. Frederico III, o Sábio, um príncipe alemão, era um príncipe eleitor do Sacro Império Romano Germânico. O que era esse Sacro Império Romano Germânico? Era um grande império que reunia países como República Tcheca, Eslováquia, Alemanha e Áustria. Alemanha e Áustria principalmente. Há outros países que compunham, mas vamos ficar especificamente com Alemanha e Áustria. Alemanha e Áustria, mais alguns países juntos formavam esse império sagrado, comandado por um imperador que era eleito pelos príncipes dos reinos que formavam esse império. Havia dentro desse império regiões que hoje são, por exemplo, da Itália. Era um império gigante, muito amplo no centro da Europa. Então, esses príncipes, chamados príncipes eleitores, elegiam, cada um do seu reino, quem seria o líder de todo o império, quem seria o imperador. E esse príncipe eleitor de uma região chamada Saxônia, de um reino chamado Saxônia, que hoje fica na Alemanha, esse príncipe eleitor, se ele era eleitor, é porque ele tinha um grande poder financeiro, político, para eleger imperador. Enfim, esse príncipe eleitor disse: não, Lutero vai ser julgado aqui, na Saxônia, na Alemanha. E claro, protege Lutero. E aqui, meus alunos, nós entramos nos fatores políticos da reforma. Falamos agora há pouco dos fatores morais, agora vamos falar dos fatores políticos. Naquela época, os estados nacionais, anos 1500, começavam a surgir. Estados nacionais, territórios comandados por um rei. França, Portugal, Espanha, Inglaterra. A Alemanha tinha o seu imperador, não era ainda um estado nacional comandado por um rei forte que colocava medo nas pessoas quando acontecia na Espanha, em Portugal e na Inglaterra, mas havia um rei, havia um estado alemão de certa forma, e esses estados nacionais, essas nações, tinham ciúmes do poder do Papa. Vamos lembrar, na Idade Média, o Papa de Roma comandava todos os cristãos da Europa, de todos os países europeus. A Europa era chamada de cristandade, civilização cristã. O cristianismo unia todos na Europa. E o poder estava dividido, né? O poder estava nas mãos dos senhores feudais, não estava nas mãos dos reis, não havia países como há hoje, países comandados, países com fronteiras claras, comandados por um só homem, como aconteceria na Idade Moderna, a partir dos anos de 1400 e 1500. Na Idade Média, até os anos de 1400, eram os donos das fazendas, chamadas feudos, que comandavam esses locais. Portanto, o poder estava descentralizado. Cada senhor feudal comandava o seu pedacinho de terra. Portanto, nessa época, o cara que tinha o maior poder era o Papa, porque ele comandava a cabeça das pessoas, de todas as pessoas
da Europa, e isso estava gerando ciúmes lá nos anos 1500 dos reis. Então havia uma disputa entre os reis que comandavam os estados nacionais, as nações, e o Papa. Como é que a Espanha, Portugal, França resolveram isso? Chamaram o Papa e falaram: Papa, você vai apoiar, vai nos apoiar, vai apoiar a nós, reis de França, Portugal e Espanha, vai dizer que nós somos os representantes de Deus na terra e nós vamos fazer o nosso povo pagar as taxas, os impostos, os dízimos, para você, Papa, continuar rico, bem de vida. Beleza, resolvido. Absolutismo divino. O Papa diz para as pessoas que os reis de França, Espanha e Portugal são Deus na terra. E os reis de Portugal, Espanha e França dizem que o Papa é Deus na terra. Um ajuda o outro. O Papa ajuda os reis, reis ajudam o Papa. Agora, na Alemanha não foi assim. O que os alemães queriam era, na verdade, fazer a sua própria igreja. Para quê? Para tomar as terras que eram da Igreja Católica, e eram muitas, eram 40% das terras da Europa, e também para evitar que os fiéis alemães pagassem dízimos que fossem lá para Roma. É melhor fazermos uma igreja aqui na Alemanha e pagarmos o dízimo para essas igrejas, e o dinheiro vai ficar aqui na Alemanha. Bem, quais são as principais teses de Martinho Lutero? Lutero dizia: só a palavra salva. O que está nas Escrituras, a palavra da Bíblia é a verdade. A verdade está na Bíblia e todos podem lê-la, todos podem interpretá-la. O que Lutero estava dizendo não só o Papa, não só a Igreja Católica tem o poder de dizer o que está na Bíblia e o que é certo ou errado. Cada um pode afirmar o que é certo ou errado, desde que leia a Bíblia e com o coração aberto compreenda a palavra de Deus. Lutero estava desautorizando a autoridade do Papa e dos padres e da Igreja Católica como um todo. Isso era a tese da justificação pela fé. A sua fé justifica a sua salvação, ela te salva. Não adianta ir à igreja todos os dias, toda semana. A sua fé na palavra de Deus te salva. Lutero era contra o celibato, que era a proibição do casamento de padres, de bispos, de cardeais. Para Lutero, todo membro da Igreja Católica deveria se casar, constituir família. Afinal de contas, ser pai ajudaria esses padres, bispos, papas a serem melhores membros da igreja, porque o pai vai tratar o fiel, enquanto padre, da mesma forma que trata o filho, como um pastor que ajuda os seus filhos, as suas ovelhas. Então, para Lutero, todos os padres, membros da Igreja Católica, deveriam se casar para sentir o amor do filho e assim se comportarem como pais para os seus fiéis. Lutero, então, era contra o celibato, que é a proibição de padre se casar, de padre e qualquer membro da Igreja Católica. Lutero era contra a venda de indulgência, só o arrependimento te salva. Lutero era contra a venda de relíquias, objetos sagrados falsos. Não. E nem se fossem verdadeiros, a igreja não pode vender objetos sagrados, quanto mais falsos. Idolatrar o objeto é idolatria. Idolatrar o objeto, rezar para ele, prometer algo a ele, isso é idolatria, só Deus salva. Lutero era contra a idolatria dos santos. Ele dizia: só devemos rezar para Deus. Os santos são pessoas que, enquanto eram vivas, nos deram bons exemplos. São bons cristãos, mas não fazem milagres. Quem faz milagre apenas é Deus. Então Lutero aboliu os santos na sua reforma. Lutero era contra a ideia de que o Papa é infalível. Ele era contra a infalibilidade do Papa. O Papa não tem a infalibilidade, ele não é infalível, ele pode falhar, ele pode errar e deve ser criticado. E a Bíblia não pode só ser escrita em latim, ela deve ser escrita em todas as línguas. Afinal de contas, um inglês não vai ler em latim, um italiano não vai ler em latim, um português não vai ler em português. Enfim, cada povo deve traduzir a Bíblia para o seu idioma, para que a palavra de Deus seja compreendida, porque ela é a coisa mais importante, ela é a fonte da verdade. Por fim, ocorreu uma liga luterana no Sacro Império Romano Germânico. Os reinos, os principados se uniram, Os príncipes eleitores se uniram e formaram, cada um na sua região, no seu reino,
uma liga, uma reunião de reinos que agora eram luteranos, não eram católicos, agora eram protestantes, protestavam contra a Igreja Católica, era o nascimento da Igreja Católica. João Calvino foi um reformador que, inspirado em Lutero, fez a reforma, tentou fazer a reforma na França, foi expulso de lá, perseguido pelos católicos franceses e acabou fazendo a reforma na Suíça. Ele escreveu e pensou e defendeu a teoria da predestinação fatalista ou predestinação absoluta, que diz o seguinte: Deus nos dá o livre-arbítrio, somos livres para fazermos o que nós queremos, mas Deus sabe se nós vamos escolher o bem e o mal. Ele sabe. Então, como nós vamos saber? Trabalhando. Quando trabalhamos e temos sucesso, e temos prosperidade financeira e ganhamos dinheiro, é sinal de que Deus está conosco e de que seremos salvos para a eternidade no céu. Portanto, a partir dessa ideia de João Calvino na Suíça, todo mundo queria trabalhar, ser rico, ser próspero financeiramente para mostrar a si mesmo e aos outros que seria um cara salvo por Deus, um cara digno da salvação. Então João Calvino dizia: lucro, sucesso financeiro não são pecado, desde que você tenha uma vida sem ostentação. Ganhou muito dinheiro? Poupe, guarde, invista no seu trabalho. Olha, gente, como isso como diria Weber, como vai perceber Weber lá no século XIX, no século XX, isso é essa ética protestante, esse modo de vida protestante, evangélico, é o espírito capitalista. Poupar, trabalhar muito, poupar, investir. Trabalhar muito, poupar, investir. O lucro não é pecado, emprestar dinheiro para que alguém invista não é pecado. A Igreja Católica afirmava que o banqueiro é um pecador, porque não trabalha, empresta o seu dinheiro e faz o dobro, o triplo, 10 vezes mais. A Igreja Católica falava que o banqueiro cometia o pecado da usura. Para Calvino não existia o pecado da usura, apenas isso era investimento. Para os calvinistas, de modo geral, o lucro não era pecado, era sinal do seu esforço, um sinal divino, um bom sinal, enfim, tudo que os burgueses queriam, e os burgueses abraçaram essa religião que Lutero criou. Daí temos o fator econômico. A igreja evangélica que Lutero criou, a igreja protestante que Lutero criou, favorecia a burguesia a ganhar dinheiro. Fator econômico. Fator político nós falamos, fator moral nós também já falamos. Bem, o Calvino, assim como Lutero, afirmava que a fé salva. Ele não questionava isso. Temos que ter fé para nos salvar, mas também trabalhar. Calvino inverteu a ideia que a Igreja Católica fazia do trabalho. Para os católicos, o trabalho era um castigo divino, era um motivo de vergonha. Adão e Eva não trabalhavam, foram expulsos do paraíso. O seu castigo por terem sido expulsos, o castigo por terem comido o fruto proibido, o fruto do conhecimento, era a expulsão do paraíso e a queda no mundo em que vivemos. Só que neste mundo em que vivemos, precisamos trabalhar, ganhar o pão com o suor do nosso rosto. O trabalho é um castigo de Deus, portanto. Para a Igreja Católica, portanto, todos os camponeses e burgueses que trabalhavam eram sujeitos castigados por Deus. Para Calvino e para os protestantes ou evangélicos calvinistas, nada disso. O trabalho dignifica, o trabalho honra, o trabalho é motivo de alegria. E quando você tem sucesso, dinheiro, prosperidade financeira, é sinal de que Deus está do seu lado. E junto a isso tem a fé, tem a salvação. Seja salvo pela sua fé, pela fé que você tem na palavra de Deus e não apenas no que os homens que se dizem homens de Deus afirmam. Enfim, os discípulos de Calvino também falavam de fazer as obras. Devemos fazer as obras de Deus. A obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus? É ser um missionário, é espalhar como um apóstolo a fé de Deus pelo mundo. Calvino os discípulos de Calvino resgatam essa ideia cristã de ser um missionário, aquele que tem a missão. Qual missão? A missão de espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Na próxima videoaula falaremos rapidamente sobre como foi a reforma protestante na Inglaterra e
quais foram os primeiros reformadores que inspiraram Lutero na Alemanha e Calvino na Suíça. Por enquanto é só. Mais uma coisa, falaremos também sobre o significado dessa reforma para os dias de hoje, para o cristão atual. Muito obrigado e até a próxima aula.